Tem que ser advogado para fazer a rastreabilidade do produtor? Não, não tem. E isso é muito tranquilo de se dizer, eu não preciso ser advogado para fazer o procedimento de rastreabilidade. Não tem que ter assinatura da OAB. E por que é interessante que o advogado faça? Primeiro ponto, gente, você vai ter um grande problema se você não se adequar. Como eu já mencionei, quando o seu cliente tiver dificuldade de comercializar, ele vai te procurar. Quando o seu cliente receber uma multa, uma fiscalização da Anvisa, ele vai te procurar. Quando alguém tiver um problema lá na frente e só o seu cliente não tiver os registros dele, e necessariamente se ele não tem os registros, provavelmente ele pode ser culpado, ainda que não tenha culpa, ele vai te procurar. Então acaba sendo o advogado, na maioria das vezes, que é quem chega àquele problema. E é uma coisa simples de se resolver. E por que eu tô falando isso nesse momento? Porque eu vou falar de quando se adequar. Quais produtos já são obrigados a se fazer a rastreabilidade? E quando eu digo que já são obrigados, gente, ele já tem que ter feito a rastreabilidade desde o início. Ele não tem que colocar um selo lá agora. Por exemplo, a rastreabilidade do abacate vai começar em 1/8/2021. Mas se eu vou vender um abacate em 1/8/2021, eu tenho que saber o que eu apliquei nele há 4, 5 meses atrás. Eu tenho que saber qual lote que ele veio há 4, 5 meses atrás. Eu já tenho que estar com a etiqueta pronta. Então, na prática, gente, a rastreabilidade dele já começa a valer um ano antes. Apesar dela só ser obrigatória em 1/8, eu não consigo adaptar tudo isso no dia 1/8. Isso é um processo que passa por toda uma cadeia produtiva. E esse prazo já está aí estrangulando, né? Nós já estamos em 1/6. Então, por exemplo, vegetais que já são obrigatórios: frutas, maçã, uva, raízes e tubérculos, batata, hortaliça, uma hortaliça que todo mundo vende em feira hoje em dia, alface, já é obrigatório a rastreabilidade. Hortaliças não folhosas: pepino, tomate, melão, morango, já coco, goiaba, caqui, banana, manga, cenoura, batata doce, beterraba, cebola. O nosso alho lá, ele já é obrigatório, a gente já implantou. Pimentão, abóbora, abobrinha. E eu quero que vocês vejam, gente, que nessa lista que eu falei aqui, por exemplo, abobrinha, é muito comum que produtores rurais familiares produzam. É muito comum que quem produz é uma pessoa muito simples que talvez não tenha acesso a essa informação e possa ter um problema lá na frente. E talvez um problema ainda maior. É muito comum que ele consiga vender a produção dele até o mês de julho de 2021, mas quando chegar lá em agosto de 2021, ele fala assim: não, seu José, eu não posso mais comprar seu porque você não veio com rastreabilidade. E o que ele vai fazer com aquele vegetal? Isso é um grande problema. E o mercado tem ficado mais qualificado e ele tem buscado essa formalização, gente. Então é muito importante que o advogado leve isso, porque a adequação legal é o mínimo que o advogado tem que levar para que ele não represe a demanda do seu cliente. Imaginem só, o alho ele ficou obrigatório em 1º de agosto do ano passado. Se chega em 1º de agosto do ano passado e eu não tenho rastreabilidade e eu vou vender para um CEAGESP, por exemplo, que os boxes exigem rastreabilidade, o que eu vou fazer com aquela quantidade de tonelada de alho? Porque quando é um pouquinho, talvez o produtor consiga vender aqui e ali, mas quando é muito, gente, ele não consegue. Então você acaba represando. Então isso gera valor para o seu cliente, que você faz com que ele consiga vender a produção dele, que ele consiga ter giro. Imagina ficar aquele tanto de mercadoria lá, vegetais que pelo próprio nome já diz, são frescos. Se são frescos, são perecíveis. São perecíveis, eles não duram muito tempo. Então, gente, muita atenção. Então, gente, olha a quantidade: berinjela, chuchu, maxixe, pimentão, quiabo. Então, tem que estar atento. São vegetais que muitas vezes são produzidos por pequenos produtores. E agora, lembrando, gente, todo mundo tem que manter, cada ente da cadeia, na verdade, ele tem que manter o registro tanto do imediatamente anterior quanto do imediatamente posterior, como a gente viu, né? No caso da cadeia produtiva. Então, gente, por quanto tempo eu tenho que manter esse registro? O que é esse registro? Registros agronômicos, nota fiscal, os defensivos, os lotes, as etiquetas que eu tenho que colocar por 18 meses. Então, por 18 meses, a partir da venda, o produtor rural deve guardar esses registros. Por que, gente, que é 18 meses? Porque é o prazo de vida, basicamente, do vegetal fresco. Olha, é o prazo que ele vai ser comercializado ou ele vai perder, provavelmente. Ele não vai passar disso. Então, é o prazo que eu preciso para identificar realmente o problema dele. Isso é previsão legal, tá, gente? Lembrando que, eu não quero mostrar o que eu aplico para os outros. Olha, você não vai mostrar. O consumidor lá na boca, com a etiqueta que ele tem, ele não vai conseguir identificar o que você aplicou, mas você precisa ter essa identificação, tá? Você precisa ter esse controle no caso de fiscalização da Anvisa para não ser multado, e a gente vai ver quais são as multas daqui a pouquinho. E essa identificação de produtos, gente. Os produtos vegetais frescos, eles têm que ser identificados, como a gente viu, em etiquetas. Essas etiquetas podem ser em QR Code e também em código de barra. Mas precisa ser assim, Luiz? Eu preciso ter toda essa tecnologia para mim poder fazer essa mera etiquetação do meu produto? Não, gente. Você pode etiquetar seu produto na mão. Você pode imprimir o negócio e escrever.
Então, não é nada muito difícil de se fazer, basta se ter uma organização. Você pode fazer um caderno essa inscrição, com também as datas, as dosagens de aplicações, o defensivo, guardar as notas fiscais, os registros agronômicos. Então, isso não acaba não sendo empecilho. Tem alguns softwares, hoje em dia, que eles facilitam isso, tá, gente? Tem software, por exemplo, que ele vai conseguir pegar lá o talhão, você cadastra o talhão e a partir disso você lança a dosagem e a data da aplicação do defensivo que já vincula a nota fiscal no registro agronômico. Tem. Você precisa ter isso? Não. Ah, mas a minha quantidade é muito alta, eu tenho uma quantidade muito grande de produção e eu preciso disso para me organizar. Tudo bem. São softwares que são baratos também, eles já guardam esse registro para vocês e lá no fim eles já até imprimem a etiqueta. Então, pessoal, caso seja mais fácil, cotar isso, porque até eles guardam na própria nuvem esse registro que acaba sendo imprescindível para o produtor rural. Ah, Luiz, eu não me adaptei, eu não fiz isso tudo que você falou, agora a Anvisa vem me fiscalizar. Como que eu faço? O que pode acontecer? Olha, pessoal, primeiro ponto, você pode sofrer uma advertência, multas, apreensão da mercadoria e interdição do produto, a suspensão de vendas e a fabricação do produto também, a interdição parcial ou total do estabelecimento, além da proibição de propagandas e outras questões. Tem mais um monte de penalidades, tá, gente? Inclusive pecuniária. Elas estão previstas lá na lei 644777 e 9972 de 2000. Isso vai estar tudo no material que eu vou colocar lá na área de membros para vocês, tá? Ficou bem legal, o material bem completo, para vocês poderem ter algumas questões. Dúvidas comuns. Minha fazenda não tem internet, Luiz. Você falou que tem um software que faz pela internet, coloca em nuvem. Se eu não tiver internet na minha fazenda, eu vou ser punido por isso? Não. Você só precisa ter os registros assinados com as notas fiscais. Pode ser físico, pode ser um caderninho, pode ser em qualquer lugar, mas você precisa ter esse registro. E a separação do lote. Separação de forma satisfatória, claro. Aqui na nossa produção, como que a gente faz essa separação algumas vezes por lote? Pela cor da caixa. Olha, o lote 1 a caixa é cinza, o lote 2 a caixa é amarela. Até eu conseguir desovar eles no mercado, até eu conseguir comercializar eles, ou pelo menos encaixotar com a etiqueta, eu já liberei isso. Aí o 3 pode ser a cinza e o 4 amarelo de novo. Então, forma simples de fazer isso. Ah, eu tenho várias cores de caixa. Olha, fique à vontade, só tem que fazer essa separação. Lembrando, gente, se você sabe para que serve o negócio, é muito mais simples de você entender por que você tem que fazer isso tudo. Ah, se é para tirar o lote de circulação lá na frente, então tem que separar ele daqui. Então, por isso que é tão importante não ter esse transtorno. E por que é importante você separar o lote certinho, Luiz? Porque pode ser, gente, vocês já imaginaram essa situação, misturei uma caixa do lote 2 no 1. E o lote 2 o lote 1 não tem problema, mas eu peguei e o lote 2 tem problema. E essa caixa que eu vendi que tá lote 1 lá, e é do lote 2 na verdade, ela foi para um supermercado. E ela foi e deu problema. E eu tenho que tirar meu lote 1 totalmente de circulação. Então, por causa de uma caixinha do lote 2, eu vou ter que tirar toneladas de produto que eu produzi do mercado. E essa responsabilidade é nossa. Então, cuidado, gente, para que o próprio produtor, isso também auxilia o próprio produtor a não ter problemas no futuro, tá? Então, tomem muito cuidado com isso.